Salve, salve galera, estamos de volta com mais um vídeo do 3 pontos e a falta. E Filipão, é Copa do Mundo, amigo! Haja coração! Haja coração! Estamos aqui para falar, claro, da Copa do Mundo FIBA de basquete que tá rolando em 2023 nas Filipinas, na Indonésia e no Japão. São 3 países que estão dividindo aí a disputa, né, a hospedagem do torneio, com, obviamente, muitos atletas da NBA, Sim. como o Luka Doncic, que você tá vendo aí na imagem, seleção francesa também trazendo o Rudy Gobert, o Karl Anthony Towns defendendo a seleção dominicana, muitos atletas americanos que têm dupla cidadania acabando escolhendo outras seleções para defender, o caso de Bahamas, por exemplo, que tá indo super bem. A seleção espanhola, sempre uma potência aí do basquete mundial, e a seleção brasileira também. Vamos fazer aqui um balanço, Filipão, dos destaques e das decepções da Copa do Mundo até agora, obviamente com um olhar voltado também para a NBA, né, dos atletas que estão aí, né, são protagonistas nas suas seleções e que também vão disputar a temporada regular da NBA. E vale dizer que falaremos do Brasil no próximo vídeo. Exatamente. Né? Esperando e ansiando pela classificação, que deve vir amanhã cedo. Então, amém. Aguardemos e toquemos o barco, Bruno, amém. que temos para hoje. Amém. Mas antes, vamos aqui pedir para você que tá assistindo a gente aqui, para você que é fã de NBA, para deixar o seu like, para você assinar o canal do 3 Pontos e a Falta e para você clicar no sininho e receber as notificações aqui dos novos vídeos do canal. A gente tá falando aqui, fazendo um vídeo pela primeira vez sobre basquete FIBA, né, 100% focado no basquete FIBA, mas a gente também vai falar aí da temporada regular da NBA, que ainda leva um tempinho pra começar, mas daqui a pouco já começa a esquentar aí os motores, os times começam a se preparar pra temporada regular. A gente vai trazer aqui também mais análises sobre o que esperar das franquias aí para a temporada 2023-24. Então, curte o vídeo e assina o canal, clica no sininho para receber notificações e junte-se à comunidade do 3PF. Vamos lá, Filipão, vamos começar aqui então, né? Tem muita coisa para falar, porque a gente tá gravando esse vídeo já quase no final da fase de grupos, né? A Copa do Mundo de basquete ainda a gente tá muito acostumado em Copa do Mundo de futebol, que é o mês inteiro, a Copa do Mundo de basquete ainda é mais curtinha, né? Elas são apenas 15 dias aí de disputas, e a gente já tá no final da fase de grupos, muita coisa já aconteceu. Queria ouvir de você, primeiro dos destaques, o que você viu de mais interessante nesses jogos que já aconteceram? Não, confesso que eu tava animado demais, cara, pra essa Copa do Mundo, né, mas não sabia que seria um nível tão legal assim, né? Algumas ausências são sentidas, como o Giannis, o Porzingis, o próprio Jokic, né? Sim. Fazem muita falta, mas eu acho que Jamal também Murray na seleção canadense, né? Lesionado também, né? Mas isso deu espaço para que algumas surpresas pudessem aparecer e, pra mim, tem sido legal demais acompanhar, né? Primeiro destaque, obviamente, né, cara, não tem como não falar dos americanos, né? Confesso que eu fiquei assustado, Bruno, com o começo da campanha deles. Começaram perdendo por 10 pontos logo nos primeiros minutos contra a Nova Zelândia, a propósito. Mas, Bruno, foi só o fenômeno Austin Reaves entrar e mudar o jogo. E eu falo fenômeno porque é exatamente isso que ele tem sido lá na Ásia. Sempre que ele pega na bola, parece que o ginásio vem abaixo, né? E nas palavras do grande Brian Windhorst, parece que você tá no show da Taylor Swift. E pra quem tá ligado nos rolês, né, Bruno? Pegou a referência, né? Ele escolheu bem a comparação aí, né? Escolheu bem. Então, mas falando de basquete, cara, apesar desse susto que eu mencionei logo nos primeiros minutos, os Estados Unidos acabaram vencendo, obviamente, 99-72, muito por conta do jogaço do Reaves, que eu mencionei, vindo do banco. Ele teve 67%, Bruno, de quadra. Mas o homem desse jogo, pra mim, foi o Paulo Banchero, surpresa gratíssima, que fez 21 pontos, vindo do banco também, 8 de 10 de quadra, mas que pra mim, o maior impacto dele foi defensivo. 4 rebotes, mas 4 blocos, cara, né? E o curioso é que ele jogou como pivô, Bruno, no small ball do Steve Kerr. Uhum. Então é mais uma boa notícia pra torcida do Magic ver esse cara sendo tão versátil também pela seleção norte-americana. Harry Burton também, Bruno, foi muito bem, 10 pontos, 4 rebotes, 3 assistências em só 17 minutos de jogo. E agora, no último jogo contra a Grécia, que foi ontem, se não me engano, a mesma história. 109 contra 81 para os Estados Unidos, mas quem roubou a cena novamente foi o banco, né? O banco americano bateu o banco da Grécia por 60-45, cara. E essa foi a história do jogo, muito por conta dos 15 pontos, 5 rebotes, 6 assistências do Austin Reaves novamente. O Josh Hart, Bruno, foi um absurdo a marcação, brigou por todas as bolas perdidas,
Achei que ele subiu muito a intensidade desse jogo pros americanos. Então, assim, ou seja, a gente viu, né, o Anthony Edwards jogando muito bem na pré-Copa do Mundo, né? Mas a surpresa realmente tem sido essa segunda unidade muito forte dos Estados Unidos. Os caras já estão jogando com uma fluidez muito impressionante, na minha opinião. Muito por conta, Bruno, que Haliburton e Reeves se complementam muito bem, cara. A gente sabe que esse time americano não é o Dream Team, né? Não é a seleção de fato atual que a NBA traria, mas pra gente que é fã, é legal demais ver jogadores jovens despontando assim, né? Até levando em conta para as Olimpíadas, provavelmente a gente vai ver um time muito diferente, né? Muitas figuras que foram importantes no ouro em Tóquio não estão aqui, né? O caso do Devin Booker, por exemplo, né? O próprio Kevin Durant, acho que ele vai querer disputar mais uma Olimpíada, sim. Sim. São caras que não decidiram não jogar, né? Então mesmo levando, sei lá, talvez o time C para a Copa do Mundo, eles ainda estão jogando muito bem, né? O que é legal, cara, né? Jogadores assim, que a gente que é fã gosta de ver caras de mercados menores ganhando experiência. Né? Tô falando do caso do Bobby Portis, que é campeão da NBA, mas joga no Milwaukee Bucks. Sim. O Walker Kessler, a gente mencionou nos vídeos nossos passados do Jazz, tendo oportunidade e aprendendo com o Steve Kerr, que é um técnico multicampeão. Então isso tudo eleva o nível da própria liga, né? Sim, e quer você queira ou não, o Kessler e o Banqueiro, esses caras são figuras que provavelmente são já do próximo ciclo olímpico, né? Pensando aí em 2028, 2032, vão ser esses caras que vão estar na briga pelo ouro, né? Então faz sentido que ele já ganhe experiência agora, né? E vale dizer o seguinte, a seleção americana de basquete, ela se reúne todo verão nos Estados Unidos, né? Eles têm um camp que chama, que eles vão lá para Las Vegas e se reúnem. Então é muito legal, eles fazem isso cotidianamente, todo ano, que é para justamente os jogadores, Bruno, jovens, irem aprendendo o sistema, né? Tanto com os treinadores, na época era o Coach K, né? Agora não é mais. E conhecer as estrelas, né? Tá mais próximos um dos outros e elevar o nível do basquetebol coletivo dessa seleção. Falando sobre pretensões de título, obviamente, Bruno, são os favoritos, então é bom ficar de olho neles, porque eu tô curioso demais, portanto, para ver como que essa molecada vai se comportar quando pegar, por exemplo, uma Espanha, uma Eslovênia, um Canadá, né, que são times mais cascudos, experientes, e que levaram, sim, os seus melhores times, né? Sim. Então, vai ser muito interessante ver esse mata-mata. Vai ser bem interessante. Os Estados Unidos está numa situação bem tranquila, né? Que outro destaque? Você já falou aí da Espanha, você falou da Eslovênia, não tem como não falar... não sei se na sua ordem você já queria trazer eles, mas assim, não tem como não falar do Luka Doncic, né, cara? Ele, especialmente, acho que de todos os grandes astros da NBA que estavam indo para esse Mundial, talvez era o que fosse mais cobrado, que mais estivesse devendo pela temporada regular, muito abaixo do Dallas, que não conseguiu nem se classificar para os playoffs. E a gente, pelo menos a impressão que me dá é de um Luka Doncic mordido, né? Você viu que ele chegou pra jogar com a seleção da Eslovênia em forma, o cara tá liso, o cara tá jogando demais, fazendo tudo que a gente vê ele fazendo na NBA, ele tá fazendo com a seleção da Eslovênia. São os passes que quebram qualquer tipo de defesa, o protagonismo dentro de quadra, e mais uma vez tá elevando o patamar da Eslovênia, assim como aconteceu em Tóquio, né, Filipão? Como é que você tá vendo aí os eslovenos nessa Copa? Primeiro lugar do grupo F. Cara, eu confesso que eu tô ficando sem adjetivos pra falar do Luka Doncic, Brunão. Assim, a gente tá falando da Eslovênia nesse contexto de favoritos, de surpresa, né? Mas assim, justamente por conta desse cara, né? É pra elevar, pra mostrar o tamanho desse cara, o impacto que ele tá causando numa nação que não tem tradição, digamos assim, perto das outras que a gente tem mencionado, né? Então, assim, eu sei que é cedo pra gente cravar alguma coisa, mas ele tá claramente mais em forma, como você mencionou, e isso ajuda muito, principalmente na movimentação e jogo de pés dele, Bruno. O estilo de jogo que eu tenho visto nessa Copa do Mundo, obviamente, ainda é baseado na força física dele e do fato de que ele tem uma silhueta muito mais forte que dos demais armadores que o marcam, mas ele continua abusando dos post-ups, né? E ele tem feito post-ups maravilhosos, fazendo fade away. Justamente porque se ele já doutrina na melhor liga do mundo, quando você pega adversários mais modestos, então vira quase que um homem contra meninos mesmo, né? E é isso que tem aparecido, de fato. Até porque no grupo da Eslovênia, até agora, não tem tido muito trabalho, né? Vai enfrentando a Geórgia, isso que eu ia falar agora. Cabo Verde, seleção isso da Venezuela. Então os desafios mais complicados da Eslovênia vão vir agora na próxima fase, né? Exatamente. Então, dizendo esses números, Bruno, o Luka tem hoje média de 35,5 pontos por jogo até agora na Copa do Mundo.
Ele fez 37 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, teve 2 roubos, sendo 11 de 18 de quadra, num jogo super físico contra a Venezuela, e depois fez 34 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, 3 roubos, numa vitória de 21 pontos contra a Geórgia, como você trouxe, né? Como eu falei, adversários humildes, mas, Bruno, dado que eu me arrisco a dizer que ele joga ainda melhor em jogos maiores, né? O Luka é um cara que cresce quando a pressão aumenta. Eu tô curioso demais para ver como que essa Eslovênia vai se comportar no mata-mata. Com certeza. Para a gente continuar aqui nos nossos destaques, Filipão, acho que vale muito a gente falar da Espanha, né? Que tradicionalmente é uma das potências aí do basquete FIBA, veio muito forte para essa Copa, tá em primeiro lugar no Grupo G, venceu inclusive o Brasil, né? O segundo jogo deles foi contra a seleção brasileira e aparentemente encaminhando também uma classificação tranquila, né, Filipão? Como é que você tá vendo aí o time da Espanha? Bruno, é uma escola muito boa, né, cara? Uma escola com muita tradição. Saem os irmãos Gasol da geração passada, entram os irmãos Hernan Gomes. Bo Nós Cruz. Temos o Yul jogando ainda muito bem, alguns atletas que já passaram pela NBA. Então, assim, Bruno, é um elenco muito interessante, com um corpo docente muito competente, que já venceu outras edições, já venceu a Euroleague, já venceu Olimpíadas. Então é um time, assim, que sempre cresce nessas horas decisivas. E é um time que, obviamente, como eu mencionei lá em cima, eu quero ver os Estados Unidos pegando esses caras em breve, né? Porque, como a gente falou, são times que têm um legado muito grande e que tendem a entregar, muito curiosamente, sem uma estrela, né? Eles não têm aquele cara que você sabe que a bola vai cair na mão dele, como a Eslovênia tá contando com o Luka Doncic, por exemplo. É mais um sistema muito interessante que funciona, que todo mundo sabe, Bruno, desde as divisões de base, qual que é o seu lugar, né? Que jogam juntos também desde então, e as coisas, a gente vê, né, os frutos sendo colhidos nesse grande estágio. Então podemos esperar sim a seleção espanhola crescendo ainda mais no mata-mata, cara. Bom, a gente tá vendo, né, tem muito nesse esquema aí, né, especialmente quando a gente pensa nas seleções que tem uma profusão de atletas que atuam na NBA, os Estados Unidos talvez não tenham levado os seus principais atletas para jogar a Copa do Mundo, mas tem um país aí pertinho dos Estados Unidos que levou, Filipão, e quando você coloca essa seleção no papel, inclusive no nosso grupo lá de discussão do 3 pontos e a falta, você fala desses caras o tempo todo, que é o Canadá, né? O Canadá, de fato, veio levando aí a Copa do Mundo muito a sério, e isso tá gerando frutos, né, Filipão? Os caras levaram o Lu Dort, levaram o SGA, levaram o Alexander Walker, Dwight Powell, o RJ Barrett, o Dillon Brooks também ali na defesa, e o time está aí, talvez sendo um dos melhores da Copa nessa primeira fase? Brunão, eu vou dizer que pra mim é o melhor basquete coletivo da Copa do Mundo até agora, sim, é o Canadá, cara. Né? Se os Estados Unidos têm vencido por conta do banco e a Eslovênia pelo Luka Doncic, o Canadá tem a melhor equipe do torneio até agora, sim, pra mim, sem sombra de dúvidas. É pra mim também uma das maiores surpresas, diga-se de passagem, porque eu realmente não esperava, Bruno, que eles fossem crescer tanto desse jeito quando anunciaram que o Jamal Murray não jogaria, estaria fora. Né? Mas o que a gente viu até agora foi um Shea assumindo completo de protagonismo, cara. Ele lidera nesse momento, Bruno, o time em pontos, rebotes e assistências, cara. Com médias de 22 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. É incrível. O Kelly Olynyk também jogando de jeito muito inteligente em quase todas as posições da frontcourt e tendo média de 15 pontos, 6 rebotes. RJ Barrett também em plena ascensão. O Alexander Walker, Bruno, fazendo um trabalho sujo e sendo o melhor defensor do time até agora, com mais 72 no plus-minus. E, claro, o Dillon Brooks, que tá jogando com o mesmo sangue no olho de sempre. Ou seja, estamos falando de uma equipe, Bruno, não apenas que já tem um All-Star como o Shea, mas que tem uma defesa de perímetro, Bruno, com o Lu Dort, RJ Barrett, Alexander Walker e o Dillon Brooks, que talvez seja uma retaguarda mais forte da competição, cara. E é por isso que eu tô animado demais para ver esses caras no mata-mata, principalmente no eventual jogo contra os rivais norte-americanos, que vai ser aquele clima gostosinho de Libertadores, né? Tudo para ser um dos principais jogos do Mundial até aqui, né? Especialmente levando em conta que o Canadá e os Estados Unidos já estão classificados aí para a próxima fase, né? E diferente das equipes, Bruno, eles tiveram jogos mais complicados, tá? Humilharam a França no primeiro jogo, né? Com o segundo tempo impecável nos dois lados da quadra, com a defesa segurando a França para 42% de quadra só, 6 de 28 das bolas de 3, enquanto o Shea terminou com 27 pontos, 13 rebotes, 6 assistências, 2 roubos. E no jogo seguinte,
Tudo bem que foi só o Líbano, mas enfiaram 128 pontos, Bruno. Estavam 71% de quadra coletivamente, com o Shea jogando só 17 minutos. E hoje cedo, né, amassaram a boa equipe da Letônia, 101-75, com mais 27 pontos do Shea, 22 do RJ Barrett, e 15 do Kelly Olynyk, e 14 do Alexander Walker. Então, olho nos caras, porque eu vejo esse time do Canadá, Bruno, embaçando pra muita gente quando o mata-mata começar. Antes da gente falar, você puxou, obviamente, a França aí, né? Acho que talvez uma das grandes histórias dessa primeira fase do Mundial. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você da Austrália, né? Que também é um time com uma quantidade muito grande de jogadores da NBA atuando, né? Você pensa aí que tem o Matisse Thybulle, você tem o Josh Giddey, você tem o Patty Mills, você tem o Joe Ingles, né? Entre vários outros atuando na NBA. E o Ben Simmons não foi, Bruno? E tá saudável, né? Essa desculpa, em teoria, acabou. Mas é assunto para outro vídeo. Mas a Austrália também tá com a sua classificação encaminhada já e tem mostrado resultados promissores, né? Especialmente pensando nesses caras mais jovens que estão entrando no time mais agora, né, Filipão? Bruno, pontuando mais rapidamente agora, né? Uhum. Como eu tô gostando de ver Patty Mills e Josh Giddey liderando a Austrália, cara. Combinação perfeita entre experiência e juventude na backcourt, e os caras têm empolgado muito. Logo de cara bateram o bom time da Finlândia, que conta com o Lauri Markkanen, né? Que a gente conhece bem. E esses dois caras que eu mencionei brilharam. 25 pontos, 8 rebotes, 4 roubos pro Patty Mills e quase um triplo-duplo pro Giddey. 14 pontos, 9 rebotes, 8 assistências, cara, que é o arroz com feijão dele no time do OKC. Né? Tudo bem que eles decepcionaram contra a Alemanha, que jogou sem o Franz Wagner, mas hoje de manhã já se redimiram, fizeram um muito bom jogo contra o Japão, e o Giddey fez 26 pontos e 11 assistências, Bruno. Chutou 10 e 18 de quadra, que são ótimos números. Então, assim, não sou uma equipe tão favorita como as 4 que a gente mencionou agora antes, né? Mas é outra equipe que tem empolgado, principalmente por conta desse Giddey, que é um jogador super, super novo ainda, e que vai só crescer daqui pra frente. É isso. Bom, agora a gente pode... passamos aqui pelos destaques. A gente pode falar, né? Obviamente, trouxe aí um pouquinho disso já falando no grupo do Canadá, porque quem estava no grupo do Canadá e não se classificou, Filipão, foi a França, né? Talvez aí a grande decepção do torneio até agora, se você leva em conta duas coisas. A primeira, o fato de que eles têm uma quantidade considerável de jogadores que não apenas atuam na NBA, como são alguns dos protagonistas dos seus times, né? Como, por exemplo, o Rudy Gobert no Minnesota Timberwolves, né? Só que, e você tem que levar em conta também o fato de que esse mesmo time vai hospedar o basquete olímpico no ano que vem, já que as Olimpíadas são em Paris. E essa eliminação já gerou uma crise enorme, né? O Nicolas Batum, que provavelmente está indo para sua última Copa, disputou sua última Copa do Mundo, reclamou, falou que esperava mais comprometimento de outros atletas da seleção francesa que não foram jogar a Copa, e aí dando aquelas indiretas pro Victor Wembanyama, talvez um pouco pro Joel Embiid também, né, tendo em vista que há essa expectativa de que ele jogue pela França, já que ele conseguiu a cidadania francesa. Esses dois caras não estavam lá e a França não se classificou, Filipão. Não, pra mim, a maior decepção dessa Copa até agora é justamente esse time francês, cara. Tudo bem que eles ganharam hoje cedo do Líbano só, que é o saco de pancada do grupo, mas a verdade é que esses caras, Bruno, deixaram muito a desejar pelos motivos que você pincelou muito bem. Eles são sempre uma das seleções que a gente imagina que vai brigar por conta desses grandes nomes que você mencionou também, mas o que fica de saldo é a humilhação contra o Canadá, os problemas internos. Você bem trouxe o Batum alfinetando publicamente o Embiid, o Wembanyama, que não quiseram jogar, e um Gobert, Bruno, que foi tão ineficiente como no Wolves. Sim. No jogo contra a Letônia, sem o Porzingis, por exemplo, ele teve 26 minutos e um arremesso de quadra. Então, assim, é um time muito engessado, é um time que depende dos arremessos de perímetro do Evan Fournier e que não conta, Bruno, com nada além disso, ofensivamente, né? O De Colo é um cara muito baixo, então que ele sofre da marcação, é uma vulnerabilidade, e a França não tem jogadores para suprir essa carência, né? O Ntilikina, por exemplo, tá lesionado, não pôde jogar, mas tá longe de ser um cara que vai salvar essa pátria. E o Embiid, obviamente, Bruno, vai
elevar, né? Vai se elevar consideravelmente quando tiver um MVP em quadra, mas esses problemas que eu mencionei de perímetro, Bruno, são grandes demais e eu não vejo uma solução tão rápida a ponto de torná-los competitivos de novo, principalmente levando em conta que eles são sede das próximas Olimpíadas, né? Você me arrisca dizer que, dado essa novela toda, eles têm sorte de ser sede, porque senão, Bruno, eles corriam um risco sério de não classificar. Levando em conta que a Copa também, o desempenho na Copa do Mundo, ele contribui para a classificação das seleções para as Olimpíadas no ano que vem. Tá aí, Filipão, esse foi o nosso primeiro apanhado aí dos destaques das seleções na Copa do Mundo de basquete. Vocês devem estar se perguntando, cadê o Brasil? Cadê o Brasil? A gente tá esperando porque o destino do Brasil na Copa do Mundo, ele depende de um jogo que vai acontecer amanhã, né? A gente vai publicar esse vídeo aqui na terça-feira e na quarta-feira eles jogam a terceira partida da primeira fase da Copa do Mundo, justamente contra a Costa do Marfim. O Brasil estreou com vitória sobre a seleção do Irã, uma vitória um pouco agridoce, porque teve ali a lesão do Raulzinho, né, um dos principais nomes aí da seleção, do Raulzinho, inclusive, que está de saída da NBA, né, vai jogar no Fenerbahçe da Turquia. E depois do jogo do Irã, o Brasil perdeu justamente para a seleção espanhola, também um resultado que já era esperado, e acho que a expectativa do Brasil é essa mesmo, de conseguir se classificar para a próxima fase. Acho que essa é a grande meta da seleção até então, mas a gente vai esperar esse jogo acontecer para dar um panorama mais completo do Brasil aqui na Copa do Mundo. E é isso, a gente fica por aqui esperando aí os próximos resultados. Vai ter a segunda fase ainda começando já nessa semana, dia 31, e na semana que vem a gente já tem aí mata-mata, né? As quartas de final no dia 5, as semifinais no dia 8 e a grande final no dia 10 de setembro. A gente vai trazer aqui os comentários, especialmente levando em conta os atletas da NBA que estão disputando a Copa do Mundo. Muito obrigado você que viu o vídeo aqui, que acompanhou a gente até aqui. Não se esqueça de curtir este vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta, de assinar o canal e de clicar no sininho para não perder nenhuma notificação e saber quando a gente tiver vídeo novo aqui no YouTube. Filipão, grande abraço. Um abraço para vocês que estão assistindo e até o próximo vídeo. Valeu!